Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais um programa de fé, com o objetivo de trazer para o coração de cada filho de Deus mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica bem próximo aos antigos barracões da Sadia. E ali nós temos cultos todos os sábados, no horário das 18h30. E todos os meus amados e preciosos irmãos estão convidados a estarem conosco e participarem das bênçãos de Deus. E nesta programação nós vamos ler a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e começaremos com o versículo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, e versículo 11. Nós vamos ler então as Escrituras, aqui onde foi citado. Depois da leitura nós vamos ter um hino de adoração ao Senhor nosso Deus. Um hino muito bonito que fala profundamente em nossas almas, não é? E depois do hino, então, nós daremos continuidade à leitura da mensagem pregada pelo profeta de Deus, que é a fase presente do meu ministério. Então, meus amados irmãos, vamos ler aqui a Bíblia para a nossa edificação espiritual. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos então ouvir esse louvor a Deus, um hino muito bonito, que chama-se Soldado Lutador. Depois do hino, então, nós daremos continuidade à leitura da mensagem conforme nós
já dissemos que é a fase presente do meu ministério, pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. Vamos então agora ouvir esse hino e adorar ao Senhor juntos. Cantemos e adoremos. Estão doendo seus pés, quase não suporta dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Pensa em descansar, ofegante ele vai, sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado.
Amém. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, não é? E agora, conforme dissemos, vamos dar prosseguimento na leitura da mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. Vamos aqui então no parágrafo 79. E, irmãos, eles possuem muito daqueles espíritos de Demas no mundo hoje. Eles não sabem o que é a respeito de tudo. Veem, não há necessidade de tentar explicar isso para eles, porque de qualquer maneira eles não conhecerão, não conceberam isto. Veem, um servo de Cristo segue as pegadas. Amém. Glória a Deus. Então, conforme nós lemos a Bíblia, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, não é? Aí o profeta diz: não há necessidade de você tentar explicar isso para eles, porque eles não vão entender, mesmo porque não são nascidos do Espírito de Deus, não é? Um de nossos diáconos aqui, eu não sei se ele está aqui nesta noite ou não, é o Tony Zabel. Ele geralmente fica por aqui e ele veio até mim e disse aqui não muito tempo atrás. Antes dele vir até aqui, ele disse, eu tive um sonho engraçado. Ele disse, eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho além para os céus. Ele disse, eu vi um homem vindo vestido com um manto preto e estava lendo um livro e disse, eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? Não perca isto. Ele chegou perto desse homem, um irmão ali da igreja, um diácono, não é? Chegou perto desse homem em seu sonho e perguntou para esse homem qual era o caminho para o céu. E ele disse, pergunte ao homem da minha frente. Então, isso significa que na frente desse homem estava indo um outro homem, não é? Além, naturalmente, do diácono. Então, na verdade, eram três, não é? O diácono, mais um homem e mais um outro homem que estava indo na frente desse segundo homem, não é? Então, o diácono perguntou, qual é o caminho para o céu? E ele disse, pergunte ao homem da minha frente. Então, ia indo na frente desse homem, um outro homem. Então ele disse para o diácono, pergunte para ele, para esse homem que está indo na minha frente. E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. Ele foi um pouco mais longe e encontrou com o outro homem. Ele estava vestido com um manto preto e estava cantando hinos, andando. E aquele era outro pastor, ambos pastores.
são amigos pessoais meus. Acho que está dando para entender, não é? Um era diácono, e esse diácono foi e perguntou para o outro homem o caminho para o céu, e ele disse: pergunte ao homem que vai na minha frente. E o que ia na frente era um pastor, mas o que ia mais atrás um pouco também era um pastor. Não perca isso aqui, que é importante, é interessante, não é? Os dois são meus amigos pessoais. E ele disse: são bons homens. E ele disse: qual é o caminho pelo qual subir até o topo da montanha? Aqui. Ele disse: olhe aqui. Disse: vê lá em cima de pé, no topo aquele sujeitinho? Disse: sim. Disse: lá de pé um sujeitinho vestido de macacão e com aqueles pequenos chapéus de cowboys. Alguém disse lá em Kentucky, disse, falando a respeito de mim lá embaixo, disse: aquele sujeito não parece tal coisa como um pregador. Pode parecer um fazendeiro ou algo, mas você sabe, ele não parece. Quer dizer, o moço disse: esse homem que vai indo aí na frente, que o senhor mandou perguntar para ele sobre o caminho, ele não parece ser pastor, não. Ele parece mais um cowboy ou um fazendeiro, alguma coisa assim, não é? E disse que era eu de pé lá em cima. Então, quando o irmão olhou, ele viu que aquele era o irmão Brana em pé lá, não é? E ele subiu até que chegou a mim e disse que eu o tomei pelo braço e o guiei para cima até que eu cheguei no topo do monte. E lá havia um deserto para atravessar. E eu disse: Tony, eu devo lhe deixar aqui e você deve andar um pouco nisto por si próprio. Então, ele disse que o profeta disse a ele: eu vou te deixar aqui e agora você vai ter que andar sozinho um pouco aqui até chegar no topo lá, não é? Ele disse: irmão Brana, o que posso fazer daqui para frente? Disse que eu disse: venha cá, Tony, olhe ali embaixo, vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas? Eu disse: aquilo é o que eu segui todo o caminho. Somente mantenha-se naquilo. Então, esse moço perguntou ao profeta irmão Brana como que ele deveria fazer. Então o irmão Brana disse: venha cá que eu vou te mostrar. E mostrou para ele aqueles rastros, né? De pés descalços, rastros com sangue, não é? Naquelas pegadas ali. Eu disse: aquilo, irmão Tony, né? Aquilo é o que eu segui todo o caminho. Somente mantenha-se naquilo. Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem. Não há um credo ou a sensação de
alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia, o sangue de Jesus Cristo. Maravilhoso, não é? Graças a Deus que nós podemos seguir as pegadas desse homem, que seguiu as pegadas de sangue, não é? Agora, como aquele homem deve ter sentido um homem com tantos amigos milionários e uma só capa, um homem que teve poder para acometer um homem de cegueira e deixar um homem expulsá-lo da cidade, nunca fez nada a respeito daquilo. Levantou-se e foi-se embora. Orou pelos enfermos e deixou seu amigo doente, e Demas o deixou. Todo o resto deles o deixou. Todos eles o deixaram. Paulo disse: todos me abandonaram, cada um deles o abandonou. Eu digo isto: quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões, não uma vez ou outra só, né? Mas em todo o tempo, em toda a sua vida, em todas as reuniões, e esse homem se firma com a palavra. Quando um homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. Por que será, não é isso? Ele se firma na palavra e o tempo há de vir quando as pessoas, os crentes, não é? Os chamados cristãos, o abandonam. Por que será? Não é? Que coisa! Eles o abandonarão exatamente. Eles fizeram isto. Eles fizeram isso com o nosso Senhor. Eles o abandonarão quando ele se firma com a verdade. Todos me abandonaram. E agora, que pensa você de Demas? E alguns de seus homens pensaram, quando todos nós que conhecemos as Escrituras sabemos que Lucas era um médico. E Paulo, onde quer que ele ia, levava este médico consigo. E pregando cura divina. Deu para você entender, irmão? Irmã, deu para entender? Quer dizer, ele era um pregador de cura divina, São Paulo. E ele levava junto com ele em todos os lugares onde ele ia, todas as campanhas por onde ele passava, ele levava Lucas, que era um médico. Isso não é um paradoxo? Levar Lucas com ele, que era um médico, sendo que ele era um grande pregador de cura divina. Veja isso. E deixando seu amigo doente, tão pobre que ele só possuía uma capa, e deixou um homem expulsá-lo da cidade, quando ele podia fazer um homem ficar cego. Veem, eles pensaram que ele era um fracassado, mas ele não
era. Observemos isto. Eles pensaram que ele era um fracassado, mas ele não era. Ele estava exatamente nas pegadas sangrentas. Ele estava seguindo. Espero que estejam entendendo. Ele disse: todos me abandonaram. Demas, amando este mundo presente, popularidade do homem. Alô, doutor Demas, eu sei que você tem seu título de doutor em filosofia. Claro, eles amam isso. Geralmente os grandes pregadores, né, amam esses títulos de doutorado, não é? Claro, eles amam isso. Jesus disse: como vocês gostariam de se pôr de pé nas sinagogas e serem chamados de rabi e demais. Disse: você somente recebe mais condenação. Vem? Isso é grave, não é? Eles gostam de ter grandes títulos de doutorado, de filósofo, não é? Teólogo, eles gostam. Mas o profeta está dizendo aqui: você somente recebe mais condenação. Vem. Agora, nós sabemos, quando eles viram este médico o seguindo, ou com ele, e Paulo tomou Lucas, disse que ele disse aqui, Lucas é o único que não o abandonou. E Lucas é bom para ele, mas Lucas é favorável a ele. Ele precisa de Lucas para seu ministério. Olha isto. Por que ele precisava de Lucas se ele era um pregador de cura divina, não é? Lucas, ele precisa de Lucas para seu ministério. E esse médico, seguindo um homem por toda parte que ele ia, e pregava a cura divina, e o homem que pregava a cura divina podia curar o aleijado e ressuscitar um morto e tudo mais, e ver visões poderosas e falar coisas que aconteceriam e deixar seu próprio cooperador doente. E poderia ter tido $1 milhão e construído edifícios no valor de $10 milhões e grandes escolas e coisas como estas, e nem mesmo possuía nada a não ser uma capa para colocar em suas costas. Eu estava lendo uma outra mensagem do profeta e ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: eu sou um homem pobre. O irmão Brana disse isto. Eu sou um homem pobre. Agora, é muito contraditório nós, que somos seguidores do irmão Brana, não querer aceitar sermos pregadores pobres, pastores pobres,
Nós queremos ser abastados, queremos ter grandes templos e carros caríssimos e assim por diante. É uma contradição, não somente com São Paulo, não somente com o Senhor Jesus Cristo, mas também com o próprio irmão Branham, não é? Demas disse: eu não me associarei com um sujeito como aquele. Ele é uma pessoa de classe baixa. Eu subirei com os irmãos denominacionais. Eu subirei para onde eu possa ser alguém. Se isso fosse tal coisa, eu gostaria de andar diretamente após o raciocínio de Baxter. Irmão Baxter disse que quando ele chegasse no céu, ele ia procurar onde estivesse Demas e queria dar-lhe um soco bem forte, bem dado. Aí o irmão Branham disse: mas por que você faria isto, não é? Ele disse: é porque ele abandonou São Paulo, o apóstolo São Paulo, não é? Vou terminar este parágrafo aqui. Baxter vem por deixar aquele pobre pequeno sujeito naquela forma, ele devia tê-lo parado. Paulo foi aquele que o guiou a Cristo. Mas se você sem conhecer o Espírito, sabendo aqui, é a vontade de Deus. E então, fazendo a vontade de Deus, vem. Agora, mas lá eles o deixaram naquela condição, o abandonaram, todos o haviam abandonado. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça compreender estas coisas, não é? E nós vamos ter uma palavra de oração agora, para terminarmos, e pedindo misericórdia ao Senhor nosso Deus. Gracioso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Pai, nós pedimos ao Senhor que não nos deixe nos desviar dessas verdades, desses ensinamentos trazidos a nós pelo teu profeta. Meu Pai, que nós não nos desviemos dessas verdades. E eu peço a cura divina em favor de todos os doentes. Eu peço a vitória a cada um que esteja necessitado, tudo o que cada um precisa, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, abençoando, ó Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.